Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou a Ariane Braga, professora do Instituto Federal do Campus de Itapetininga, e esse é mais um vídeo que faz parte do projeto de monitoria de física. E nessa monitoria de física, hoje é o dia que eu vou trazer para vocês a resenha do livro Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Vou trazer a resenha dos primeiros capítulos desse livro, uma resenha breve e curta, né, só para comentar alguns breves relatos e pontos interessantes que eu consegui coletar desses capítulos que eu li. Espero que, se você tenha lido, me acompanhe. Se não tiver lido, eu espero que esse vídeo te traga inspiração para ler, né, essa obra, certo? Bom, como já especifiquei na semana passada, eu vou trazer alguns pontos e toda semana eu vou trazer um pouco mais desse livro até a gente completar e ler ele completamente, certo? Então deixa eu abrir a apresentação aqui. Aqui está. Então, Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Deixa eu colocar aqui para mim também na outra tela. Bom, pronto. Bom, vamos começar então com vamos começar. Então, vamos ler Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Então, essa pequena apresentação é dos capítulos 1, 2 e 3. Vou tentar ser breve para não ficar tão cansativo, né? Então, no primeiro capítulo, que se chama O Passageiro da Luz, ele começa o livro falando sobre Einstein mandando uma carta, né, para o amigo dele chamado Conrad Herbst, e ele vai contar para esse amigo que naquele ano ele vai escrever 4 artigos sobre coisas que ele pensou e ele acha interessante. Então, o primeiro artigo que ele menciona é o artigo que trata da radiação, das propriedades energéticas da luz, e ele fala, nas palavras dele, que é um trabalho bastante revolucionário. O segundo artigo é uma determinação do tamanho dos átomos. O terceiro, ele explica o movimento das partículas microscópicas em líquidos usando uma análise estatística de colisão aleatória. E o quarto, que ele ainda, durante a escritura dessa carta, né, o momento que está escrevendo, ele ainda está em conclusão desse artigo, que é o esboço do que vai ser o artigo sobre a relatividade específica ou restrita. Bom, esses são os amigos do Einstein, né, o Conrad, esse que ele vai falar sobre ele, né, que é quem ele está mandando a carta. Na verdade, Einstein, nessa época, um pouquinho antes, em 1904, em 1905, ele estava, no momento, estava procurando emprego para ser professor, mas conseguiu um emprego no departamento de patentes da Suíça. Mas antes de pegar esse emprego, e talvez concomitante, ele se oferecia como professor para aulas particulares, e mal se procurou ele. O que se sabe é que eles nunca chegaram a ser efetivamente professor e aluno, né? Eles viraram, na verdade, foi grandes amigos. E o Conrad estava na cidade fazendo, acho que alguns estudos em física, porque ele já tinha feito filosofia, ou matemática primeiro, filosofia, estava fazendo física, então era uma pessoa bastante interessada em estudos e era vizinho de Einstein. Então essa trinca aí deu o que falar, várias noitadas falando sobre física, matemática e filosofia. Bom, nesse primeiro capítulo, na verdade, ele vai fazer uma explanação das coisas que o autor vai tratar durante todos essas 500, 600 páginas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 670 páginas, né? Então ele vai contar que ainda mais adiante, depois dessa carta ainda viria mais um artigo, que é o que ele trata do postulado entre a relação entre energia e massa. Ele vai descrever que Einstein nunca, na verdade, usou um laboratório para chegar a alguma conclusão. Tudo que Einstein propôs
passou de experimentos mentais, né, ou como ele também usava, que era o laboratório mental, que ele se utilizava bastante. Bom, essa biografia também vai tratar do lado não só do gênio, do cara com a língua para fora e descabelado que todo mundo conhece, mas também aquele humano passional, né, que teve seus problemas e teve seus sucessos. E ele vai falar dos relacionamentos de Einstein, né, e ele teve alguns durante o período de vida dele. Ele teve desde aquele namoro infantil, aquele namoro, né, adolescente, a 2 casamentos e também algumas amantes durante esse percurso. Também vai contar que do primeiro casamento, né, que é com a Mileva, ele teve alguns filhos. Vai contar também desse relacionamento que também foi de um ápice muito bom até a derrocada que aconteceu, que culminou, né, num divórcio que ele simplesmente passou todo o valor que ele ganhou do prêmio Nobel para que ele conseguisse se livrar, né, como nas palavras dele, da Mileva. Também vai contar que Einstein começou muito cedo nessa parte de imaginar os experimentos, né, na verdade, de imaginar algumas situações que levaram ele a escrever os artigos. Na verdade, ele, desde os 16 anos, ele já pensava como seria correr lado a lado com um feixe de luz, né. E o interessante é que, desse momento que ele imaginou ele andando lado a lado com um feixe de luz, para frente ele estava escrevendo algumas contribuições em relação à relatividade geral, né, e na verdade 20 anos depois disso ele estava escrevendo a teoria da relatividade geral, né. Então, em 1905, a relatividade restrita e mais alguns anos depois a relatividade geral. E mais depois, 10 anos depois disso, ele estava dando suas primeiras contribuições na mecânica quântica, né, e a partir do momento das últimas considerações, ele começou a rechaçar a mecânica quântica. E a gente pode dizer que a vida de Einstein, ela foi dividida praticamente em 2 momentos: aquele momento que ele era um revolucionário e o momento que ele começou a rechaçar qualquer coisa muito específica, né, muito autoritária, né. Então, tanto é que tem uma frase que ele rechaça a mecânica quântica e diz que Deus não joga dados. Então essa é quando ele começa a brigar com a estatística da mecânica. Bom, então também ele passou por 2 guerras mundiais, né, a Segunda Guerra Mundial, ele fazia parte do grupo problemático, que ele era um judeu alemão, apesar de que quando ele estava na Segunda Guerra, ele já não tinha mais ele já não era mais um cidadão alemão, né, como a gente vai ver um pouco mais adiante. E todo o estudo que ele teve, né, da teoria da relatividade geral foi confirmado, por exemplo, em um eclipse em 1919, né, e a partir desse momento ele virou bastante conhecido, não que ele não fosse, mas ele foi bastante conhecido no meio, não só acadêmico, mas no meio das pessoas que não se envolviam com ciência, né, então ele virou um cientista pop, podemos dizer assim. Bom, a física, a partir desse momento, não só com Einstein, mas com outros, mas a partir do início do século passado, a gente pode ver que a física deixou de ser uma coisa, um assunto que todos poderiam conversar e discutir, mas passou a ser tão específico que virou inalcançável para uma boa parte da população, né. Então, o Einstein falou em uma entrevista que, por mais que as pessoas não conheçam e não entendam completamente a ciência que ele tratava, né, ele gostaria que pelo menos aquilo o inspirasse, né, que o conhecimento de coisas novas o inspirasse. E uma vez uma escola, né, perguntou para Einstein, né, mandou uma carta perguntando para Einstein quais eram as pessoas, os professores, as escolas deviam focar para ensinar seus alunos para conseguirem atingir níveis tão bons quanto o dele.
E ele falou que o mais importante era entender e ensinar a história, né? Porque se ensinar a história de uma personalidade que influencia uma humanidade, né, a gente vai conseguir entender como ele construiu aquele conhecimento com o passar do tempo, né? Então, e há uma última frase desse capítulo, né, que Einstein também falou, foi que a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento, né? E ele pode falar isso de mão cheia, já que muitos dos experimentos que ele foram experimentos mentais. Então, vamos passar para o segundo capítulo, que ele vai tratar da infância de Einstein, né? Então ele vai dividir esse capítulo em outras partes, né? Como algumas coisas bem específicas da vida de Einstein. Deixa eu tomar uma aguinha. Bem, o trabalho desse capítulo foi começar por um problema que Einstein tinha um problema de fala. Não um problema específico, ele poderia falar, mas é que ele demorou para falar. Então as pessoas achavam que ele tinha problemas na fala e que esse problema era devido a algum retardo que ele possivelmente poderia ter. E quando ele começou a falar, ele começou a ensaiar antes de falar. Então ele ensaiava baixinho e depois falava, né? Então as pessoas já achavam muito engraçado esse jeito dele, né? E esse problema em falar ele levou para a fase adulta, né? Ele teve a ecolalia, né? Ele continuou tendo esse problema de fala, né? Ecolalia é quando a pessoa fala e repete algumas palavras, ou quando outra pessoa está falando, ela começa a repetir o que a pessoa está falando, né? Falando junto, repetindo as mesmas palavras. Isso se chama ecolalia. E ele provavelmente deve ter adquirido esse hábito, né, na infância, né? E nesse momento da fala, né? Mas um problema também que as pessoas achavam que esse problema da fala era de um intelecto bastante lento, né. Mas ele pode ter demorado para falar, mas ele já era bastante rebelde, né, esse era um contraponto, né, parecia tímido, mas ele era bastante rebelde, ao ponto de, com 5 anos de idade, ter sido expulso de uma sala de aula pelo professor. Falando agora um pouco da família do Einstein, né, eles eram judeus com tradições de comerciantes. A família, né, o autor aqui consegue traçar que já fazia 200 anos que os Einstein eram comerciantes na volta de uma região chamada Suábia, que é o noroeste da Alemanha, né. Na verdade, esse povo ele tem não fala, mas assim, uma linguagem específica, né, um pouquinho diferente dos alemães, né, que viviam, né. É assim como o catalão, né, é próximo do espanhol, mas com bastante, específicos, né. Os catalães moram, né, estão inseridos dentro da Espanha, né, mas eles têm cultura, história e ascendências mais específicas e diferenciadas do outro povo. Então, os suábios também eles têm essa característica, né? Então, a gente sabe que Einstein ele era filho de judeus com tradições comerciantes, né? Eles eram comerciantes. Eles viviam na Suábia, essa região cultural, histórica e linguística do sudoeste eu falei noroeste, mas é sudoeste da Alemanha. Bom, eles eram judeus de ascendência, mas eles não praticavam a religião, eles não eram religiosos judeus, né? Eles não faziam os rituais da religião judaica, né? Eles se identificavam mais com a vida dos alemães, né? Com a vida, com uh, tudo que se referenciava às disposições alemãs. Então, eles não se sentiam tão judeus assim. Bom, e a outra parte é que judeu alemão aí no início do século XX, tinha alguns problemas, né, e principalmente para que eles não fossem tão rechaçados pela vizinhança, né, os judeus tinham uma característica que eles eram bastante nômades. Então, esses são os pais de Einstein, né, que é o Hermann Einstein,
e a Pauline Einstein. Os dois lados, né, são lados de comerciantes, vendedores, né. Hermann, ele nasceu em Buchau, nessa região da Suábia mesmo, né. Ele gostava bastante de matemática e ele foi mandado para fazer um colegiado em Stuttgart, mas acontece que depois de terminar o colegial, a família não teve dinheiro para mantê-lo numa universidade e ele, assim, abriu um negócio próprio, que era uma fábrica de pelos para colchões, né. E também tem um outro detalhe, que ele não conseguiu entrar na universidade, porque não aceitavam judeus simplesmente nessas universidades, não era só o pagamento, mas sim porque a ascendência dele não deixava, tinham problemas, né, com os judeus naquela época. Então, logo após isso, eles se mudaram para a cidade de Ulm. O interessante é que da cidade de Ulm tem essa frase, né, o lema da cidade, que diz que os ulmenses são matemáticos, é bem interessante. Bom, ele se tornou, então, logo ele se tornou sócio, então, como eu disse, de uma empresa que fabricava, né, retirava penas para fabricar colchões, né, e com 29 anos, ele se casou com a Pauline Koch, né, que tinha 18 anos, né, ela tinha 11 anos a menos que Hermann. Pauline Einstein, né, era a família Koch, que era uma família que tinha uma quantidade boa de fortuna. Eles eram, tinham comércio de milhos e cereais e eles eram fornecedores da corte real, né, então eles conseguiram ser financeiramente bastante regulares, né. Então, ela teve uma vida um pouco mais fácil do que a de Hermann. E Einstein dizia que a mãe dele era bastante rebelde, tinha uma personalidade bem forte, enquanto o pai dele era bastante pacífico, e isso fez com que talvez o casamento deles tenha sido feliz, porque eles tinham esse contraponto. E em 1879, né, mais especificamente no dia 14 de março, nasce o primeiro filho desse casal, que é o nosso Einstein, né. Mas, inicialmente, eles queriam chamar Einstein de Abraham, mas como o nome soava um pouco ou bastante judeu, eles queriam manter o nome com a letra A de inicial, então eles trocaram para Albert Einstein. Então, Einstein teve uma vida, né, inicial, né, em Munique, né, então a empresa que o pai dele tinha lançado, que é a de penas para colchão, ela quebrou, né, então ele decidiu que em 1980, um ano depois do nascimento de Einstein, abrir uma empresa com um irmão, né, uma empresa de fornecimento de energia, então a família saiu da região da Suábia e foi para Munique. E, na verdade, eu acho que Munique estava imerso nessa região da Suábia. Eu não tenho tanta certeza assim das regiões, porque são coisas que foram alteradas conforme passar o tempo. Nem sei se ainda se identifica essa região, assim, diferente do catalão que se identifica uma região, a Suábia ainda exista uma região específica assim. Mas continuando, então, em 1980, o pai de Einstein abre essa empresa de distribuição de energia e um ano depois dessa abertura, a mãe, Pauline, ela engravida novamente e tem a irmã de Einstein, Maria, né? Todos chamavam de Mádia, né? Mádia, e que é um diminutivo de Maria, né? Então, o que a gente pode dizer da irmã de Einstein é que ela foi sempre bastante confidente de Einstein, muito amigos durante toda a vida, né, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, então eles sempre foram bastante próximos. Sobre Einstein ainda, ele teve uma infância um pouco peculiar, não só porque ele era Einstein, tinha esse problema de fala, ou que ele era rebelde, mas também porque ele não gostava das brincadeiras infantis que existiam, né, nem gostava de brincar tanto com outras crianças, o que ele gostava era de ficar com seus devaneios, seus pensamentos, ideias perdidas, confabulações, mas sempre muito sozinho, né. Einstein também
fala de um presente que mudou também a sua vida, que foi quando ele estava bastante doente. O pai, vendo o filho naquele estado, quis dar um presente e deu uma bússola. E aquilo deixou o Einstein alucinado, ele ficou muito interessado, impressionado, ver aquela agulha sempre apontando para o mesmo lugar, e ele começou a acreditar que existiam outras coisas por trás da natureza daquilo que estava acontecendo, e provavelmente ele deve ter se agarrado a isso, né. Então aqui algumas fotos do Einstein e a sua irmã, né, na juventude e já na idade um pouco mais avançada. Então, né, a Maria, ela era professora, ela fez formação como professora, né, perto de 1900 ela era professora escolar, né, e ingressou para trabalhar a literatura, tanto é que ela fez um doutorado em 1909, se formou um doutorado onde o tema dela era literatura. Ela passou de 1900 até 1909 como professora. O que acontece é que ela vai casar em 1910 e ela teve que abandonar a, as suas aulas, porque naquela época os alemães, né, tinham uma regra do celibato. O professor que se casasse, na verdade, a professora que se casasse, ela teria que abandonar, né, a magistratura, não a magistratura não, mas o magistério, né, então, quando ela se casasse, ela teria que abandonar o magistério. E foi o que ela fez, né, ela se casou em 1910, ela abandonou o magistério. E por quê? Porque os alemães entendiam que uma mulher não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo: ser esposa, dedicada à família, ou ser professora, né, e dedicar aos alunos. Então, a mulher só conseguia ser boa em uma das coisas, ou ser uma esposa, uma mãe dedicada, ou ser uma professora, né, dedicada. Então, eles faziam com que as moças escolhessem. Então, geralmente, a mulher tinha um período que ela trabalhava como professora, e quando se casava, abrir espaço para outra moça virar essa professora que depois vai abandonar por causa do casamento. O que acontece também é que quando ela se casa, ela se muda para o norte da Itália com o marido, e lá, né, teve uma época que na Itália o Benito Mussolini, ele introduzia algumas leis antissemitas, e ela e o marido, como judeus, né, eles tinham que sair de lá. Então, a convite do irmão, ela foi chamada para morar nos Estados Unidos com ele, ela e o marido, só que o marido não conseguiu ir por problemas de saúde. Então, o marido ficou em Genebra com alguns familiares, né? O marido dela é o Paul Whittler, e eles teve que ficar em Genebra com os parentes, e ela foi para Princeton viver com o lado do irmão, onde ela ficou até a morte. O que acontece é que ela sempre se programou, né, depois que acabasse a Segunda Guerra Mundial, de voltar a viver na Europa junto com o marido, mas acontece que logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ela teve um derrame, né, um AVC, e a saúde dela foi se deteriorando até 1951, né, o ano que ela falece. O que acontece é que ela e o marido nunca se separaram, eles sempre trocaram cartas, sempre demonstraram a vontade de se ver novamente, mas isso nunca aconteceu. E um ano depois do falecimento da irmã de Einstein, o marido dela também faleceu, né? E uma característica também é que eles também nunca tiveram filhos. Voltando a Einstein, né? Então, Einstein recobrando que a bússola foi um ponto que aguçou o conhecimento, a vontade dele de conhecer os mistérios por trás, né, dos fenômenos físicos que ele observava. Mas o pai então deu essa vontade da ciência, da matemática, enquanto a mãe de Einstein deu a música para ele. Em um aniversário de Einstein, a mãe dele, que era uma ótima pianista, decidiu que ia dar um violino para Einstein, deu um violino e aulas de violino, né?
E a gente pode dizer que, assim como ele amava a física, né, ele também amava a música, e um tanto quanto, parece que não, mas a descrição é que ele era fascinado em tocar música com outras pessoas, e para acalmar ele tocava violino, e etc. Bom, agora então vamos para a parte da escolar de Einstein, né, então, lembrando que, como eu falei anteriormente, os pais deles não eram judeus muito religiosos, né, eles não seguiam os ritos da religião, então eles não eram apegados, tanto é que eles achavam que a, a problemática, os ritos da religião judaica eram só superstições antigas. E tinha uma escola perto da região onde eles moravam, que era uma igreja, uma escola num contexto católico, né, uma escola católica. E eles não se importaram e matricularam Einstein lá. O problema é que Einstein era, basicamente, o único judeu da escola. Ele disse que nunca sentiu os professores terem rejeição dele por causa da sua ascendência, mas os seus colegas eram bastante antissemitas. Então, deixa eu falar um pouco sobre a diferença de judeu, semita e sionista, né, que a gente fala um pouco, né, não são conceitos fechados, são alguns conceitos assim pincelados, só para a gente tentar entender aqui quais são as diferenças. Então, primeiramente, a regra não é uma regra, a fala é que o judeu, né, seria aquele habitante do reino de Judá, né, tanto é que pode existir o judeu ateu, né, porque a gente pode falar do judeu que nasceu numa região, né, então ele é um judeu por ascendência, né, não por uma prática religiosa, né, porque existe o judeu, né, pela prática religiosa. Na lei rabínica, diz que o judaísmo, na verdade, ele deve ser transmitido pela mãe. E no Estado de Israel hoje, a gente diz que eles aceitam judeu, né? A pessoa pode se identificar como judeu se ele nasce através de tendo uma mãe judia, ou se ele se converteu ao judaísmo, ele é judeu, certo? Bom, a gente fala muito antissemita, né? Mas o que é o semita? Semitas, na verdade, são aqueles descendentes do filho de Sem. Quem é o filho de Sem? O filho de Sem é um dos filhos de Noé. Então, os descendentes dele que são os que dão origem aos semitas, né? Que na verdade é um povo que deu origem a outros povos, não somente judeus, né? Também a árabes, né? A árabes, hebreus e outros daquela região ali de Israel, árabes, etc. Então, quando a gente fala de semita, parece que estamos falando especificamente, né, uma hostilidade contra os judeus, mas na verdade, os judeus não são os únicos semitas, né? Existem outros povos. Bom, sionista sempre se pensou, né, e sempre foi um desejo da maioria do povo judeu ter um Estado nacional judaico, né, e todos aqueles que fazem parte desse movimento de criação, da existência de um Estado judaico, né, em um território né, que hoje se dá como Israel, né, são sionistas. Bom, um judeu deve ser sionista? Não necessariamente, porque existe alguns judeus que são não sionistas, né? Como, por exemplo, os judeus ultra-ortodoxos, eles são contra a existência do Estado judaico, né? Puramente um Estado judaico. Bom, continuando, a gente tem ainda, continuando na escola, Einstein foi transferido dessa escola católica para uma outra escola que tinha uma ênfase na matemática, nas ciências, e nessa escola se pensava tanto nos alunos que foi contratado um professor para dar aula para alguns judeus que estavam matriculados nessa escola, né? E com esse professor, ele aprendeu bastante sobre a religião, né, sobre o judaísmo, e ele começou a ficar encantado e começou a professar, né, a religião judaica. Ele começou a fazer aqueles rituais da religião judaica, as orações. Então, ele basicamente era o único da família que praticava a religião,
porque a família, como já falado anteriormente, era bastante secular em relação a isso. Bom, o autor também fala de sobre um insucesso escolar, né, que muitos falam que Einstein teve durante essa época. Na verdade, isso nunca aconteceu. Foi como se fosse uma fofoca de 1935, um artigo em uma revista falou que Einstein, né, apesar de sua genialidade, na infância ele teve esse tropeço em repetir em matemática, em tirar uma nota de reprovação em matemática. Então, mais uma vez. Tanto é que ele deu muita risada quando isso aconteceu. E o histórico escolar mostra que Einstein foi um excelente aluno em matemática. Foi um excelente estudante. Então, nunca existiu essa reprovação. Isso, né, nas falas de hoje, passaria de que conhecemos por fake news. Bom, na infância ele foi bastante estimulado em relação à matemática, né, ele tinha um tio um engenheiro, né, que apresentou álgebra e ele ficou fascinado por Pitágoras e ele sempre dizia que tinha feito uma outra visão do conceito de Pitágoras, diferentemente dos outros, né. Então ele gostava bastante de matemática, né. E as ciências veio através de um amigo que jantava ou almoçava todas as quintas-feiras na casa dos Einstein, né, que era um estudante de medicina. Os judeus têm alguma tradição de trazer um pobre para jantar ou almoçar em casa durante um mês ou algum período. E os Einsteins adaptaram essa tradição e traziam um estudante para jantar todas as quintas-feiras. E esse estudante foi quem estimulou bastante Einstein em relação às ciências, né, o Max Talmud. O Max Talmud, ele fez medicina, né, e ele também é conhecido por um procedimento de catarata, né, um tratamento de catarata bastante reconhecido na época, né. Bom, Talmud, ele foi como se fosse um tutor informal de Einstein. Ele providenciava livros para o Einstein ler, e uma das coleções que pode ser que tenha dado um impulsionamento para que Einstein chegasse aos seus artigos em 1905, foi a coleção dos livros populares sobre ciências naturais, que é de Aaron Bernstein. Esse autor, ele, nos capítulos dele, ele pedia repetidamente que o leitor estimulasse a imaginação, tentando imaginar aquelas situações que o autor descrevia. E talvez isso estimulou cada vez mais essa inventividade que Einstein tinha, né, em tentar recriar, né, em seus laboratórios mentais algumas situações que é impossível de se realizar, né, dentro de um laboratório, mesmo os mais avançados. Então, Einstein, teve um capítulo que ele falava sobre a velocidade da luz, e Einstein comenta que foi um dos capítulos que ele mais leu, que ele mais ficou intrigado, né, que falava sobre o éter. Então ele disse que foi decididamente um dos artigos mais importantes para formação e para o caminho que ele percorreu para a relatividade. Bom, então ele disse que foi a coleção que foi a base influenciadora do seu desenvolvimento intelectual. E com isso também veio a desilusão que ele teve em relação à religião. Ele percebeu que aqueles livros, né, eram completamente contraditórios ao que estava escrito na Bíblia, e que tem algumas situações bíblicas que nunca poderiam ocorrer. Então que por volta de 12, 13 anos é quando acontece o Bar Mitzvah, né, que é um rito judaico, né, para os meninos, né, quando eu acho que ele parte da infância para uma vida quando ele vira um homem, alguma coisa assim, que é uma tradição. E ele simplesmente não fez o Bar Mitzvah dele porque ele ficou totalmente desiludido da religião, desacreditado, ele virou um ateu. Einstein disse que durante a vida dele ele começou a rever e não acreditava nesse Deus único, né, relacionado a um Deus
profético, Deus bíblico, mas aquele Deus que vive nas pequenas coisas, na harmonia da criação, né? Então é um Deus da natureza, assim, né? Ele se reconciliou com esse Deus, né? Um Deus mais interior, assim. Bom, lembrando que Einstein, né, tinha muito problemas com a autoridade e isso na escola também se revelou constante. Então, nessa época, a empresa do pai estava até indo muito bem, né, em 1994, né, estava indo bem, até concorria com empresas grandes como a Siemens, só que acontece que para concorrer com uma empresa bastante grande, que já era a Siemens naquela época, eles ficaram bastante endividados, pegaram empréstimos, venderam as casas, ou, né, para que conseguisse pegar algum dinheiro para poder investir na empresa. Acontece que um dos contratos que eles venderam tudo para ter uma tecnologia melhor na sua empresa, essa oferta que tinha de trabalho, eles perderam essa concorrência. E isso levou à falência. Então eles decidiram sair de Munique, onde eles estavam, né, e levar essa empresa para o norte da Itália, né, já que eram lugares que também precisavam de instalações elétricas, de fornecimento de energia, né, então eles pensavam que essa empresa poderia prosperar nesse lugar. Então eles foram para Milão e depois para uma cidade vizinha chamada Pavia. Então, mas acontece que Einstein ainda não tinha terminado os momentos escolares dele, né? Ele não tinha terminado toda a parte escolar. Então ele ficou com uma parte da família que estava ainda em Munique para terminar. Só que Einstein, né, como estava muito cansado da escola e da autoridade, e ele sempre tinha problemas em relação a isso, ele conseguiu arranjar um atestado dizendo que ele estava passando por uma estafa mental. Então ele conseguiu sair da escola e voltar a morar com os pais no norte da Itália. Só que em 1894 ele já estava com 15 anos e ele ia fazer 16 anos. E com 16 anos tinha o serviço obrigatório alemão, né, militar. Então ele não queria servir porque ele odiava os ritos militares, né, as práticas militares, a subserviência que os jovens têm que ter em relação aos seus superiores. Então ele queria fugir daquilo, então ele pediu ao pai para que junto com ele tentasse renunciar à cidadania alemã. Bom, então quando ele voltou para morar com os pais no norte da Itália, ele disse que ia tentar fazer um curso para entrar, né, fazer, na verdade, a prova de admissão para entrar na Politécnica de Zurique. O que acontece que, nesse tempo, ele disse que ia ficar ajudando os pais, né, na empresa da família de fornecimento de energia, né, e ia ficar estudando em paralelo para fazer o exame admissional. Então, através de algum amigo, ele conseguiu com que aceitassem que ele fizesse o exame admissional. O problema é que ele não tinha idade mínima para fazer, mas ele conseguiu convencer com que ele tentasse fazer a prova de admissão. O que acontece é que ele foi muito bem em física e matemática, como já esperado, mas na prova geral, que é de literatura francesa, ele não foi tão bem, então ele foi reprovado. Então ele decidiu que ia para uma escola para melhorar seu conhecimento, principalmente nessas áreas, para conseguir melhor na prova. Então ele foi para a cidade vizinha de Aarau, né, para fazer uma escola que era uma escola cantonal. Então ele se identificou bastante com esse ensino que ele obteve em Aarau, né, porque a escola tinha essa metodologia de não ter um professor como autoridade, né, uma coisa tratava como o ensino através de uma construção em conjunto, né, etc. Bom, então ele ficou numa pensão, que é na casa dos Windler. Eu, como já falei esse nome antes, né, esse sobrenome é do marido da irmã, né, futuramente.
Bom, essa família a gente pode ver que repetidamente fez parte, né, do entorno do Einstein, né. Os patriarcas, né, o Josh e a Rosa, eles tinham 7 filhos. Desses 7 filhos, né, a mais velha, a Marie, ela foi a primeira namorada de Einstein. A irmã da Maria, a Ana, ela se casou com o melhor amigo de Einstein, o Michel Bessel, e o Paul se casou mais tarde com a irmã de Einstein, né? Então são 3 pessoas que ele teve um relacionamento mais próximo. Bom, a gente vai ver que em 1896 o Einstein conseguiu o que ele queria, que era a dispensa alemã, né? Então ele ficou um tempo como apátrida, então ele não tinha nem, ele não pertencia a nenhum país. E nesse mesmo ano ele também conseguiu ingressar na Politécnica de Zurique, né? Ele fez a prova e conseguiu. Mas nesse ano também o pai faliu novamente, essa empresa faliu, perdeu concorrência. Então, em uma desfeita bastante amigável entre o pai dele e o tio de Einstein, eles se desfizeram da empresa. O tio, que era engenheiro, se empregou numa empresa. O pai de Einstein novamente queria abrir uma empresa. No livro ele fala que Einstein escreveu uma carta para a família materna, né, que ajudava a sustentar a família deles, dizendo que não emprestasse dinheiro, pois o pai dele iria falir novamente. Então, se eu não me engano, essa é a 4ª vez que alguma coisa, né, entra em falência na mão do pai de Einstein. Bom, Einstein como um estudante na Politécnica de Zurique. Então, ele era essa entrada. Deixa eu tomar mais uma. Diziam, né? Ele se diz também que ele era um estudante bastante petulante, né? Então, essa parte da Politécnica de Zurique é a parte que é o capítulo do livro, certo? Então, a universidade onde ele foi estudar, a Politécnica, era bastante conceituada, mas não tão conceituada como a Universidade de Zurique, a Universidade de Genebra, da Basileia, porque essas universidades elas poderiam emitir o título de doutorado, enquanto a Politécnica só pôde fazer isso em 1911. Dos alunos ingressantes, né, que entraram 11 junto com ele, entraram não em relação a todos os cursos que tinham lá, mas entraram junto com ele 11 alunos para ingressar para serem professores de física e matemática. E ele ganhava, quando ele se mudou para Zurique, né, para poder estudar, ele ganhava 100 francos, né, da família da mãe, e ele guardava 20 francos porque ele queria se tornar um cidadão suíço, então para isso ele tinha que juntar algum dinheiro para conseguir comprar a cidadania suíça. Bom, então durante a estadia, ele teve uma boa amizade, uma forte amizade com Heinrich Weber, que era um professor que estimulou bastante ele faz muitas cadeiras, né, muitas disciplinas com esse professor, mas ele achava que esse professor ele estava se esquivando de dar uma física mais moderna. Ele falava que só falava a física do passado, mas não dava conteúdo de física do presente ou físicas do futuro, né? Ele falava que as equações de Maxwell, que era uma física bastante recente, o professor se esquivava de conversar em sala de aula. Então, o professor saiu de um companheiro, um amigo, para virar o seu antagonista, né? Também tinha um outro professor, né, que é o Jean Pernet, que também foi a primeira vez que reprovou. Ele reprovou em um curso dentro da universidade, da Politécnica de Zurique, né, por falta, não por competência, porque Einstein não achava que as aulas do Jean não eram pertinentes, né, então o Jean falava que Einstein era muito, muito petulante, né, indo em sala de aula. Mas tinha um professor de matemática que ele tinha bastante respeito, né, porque Einstein respeitava muito quem tinha algum conhecimento a transmitir, né, e Hermann Minkowski
Minkowski, ele foi um professor que Einstein realmente teve bastante respeito e admirava, né? Ele era o professor de matemática do curso. Bom, apesar então da sua personalidade, né, que parecia bastante petulante, bastante arredio, ele teve muitas amizades que ele levou pela vida em toda, como Marcel Grossman. O Grossman era um colega dele que era bastante dedicado, muito bom em matemática, muito metódico, então ele tinha todas as anotações, né, e ele emprestava os cadernos dele para o Einstein estudar. Também foi o Marcel que conseguiu o emprego, né, o futuro emprego no escritório de patentes suíço, né, mais adiante. Então, esse foi uma amizade também bastante forte. Ele também, o Marcel vai ser um amigo que vai ajudar para transformar a relatividade especial na geral, né, ou ter esse olhar sobre essa transformação, sobre esse desencadeamento, né, dessa relatividade, né. Bom, um livro, né, que eles porque assim, quando ele tinha como ele tinha essa amizade com Einstein, né, como eles faziam como se fosse conversas à noite, boemias, né, bebida, fumar o cachimbo e conversar sobre filosofia, ciência, como ele já fazia antes, né, com outros amigos, mas na Zurique foi onde essa rito começou. E um dos livros que chegou na mão de Einstein, que era de August Pope, ele falava sobre a eletricidade de Maxwell. E um dos capítulos desse livro se chamava assim, ó, A Eletrodinâmica dos Condutores em Movimento. E o título do artigo de relatividade especial de Einstein é A Eletrodinâmica de Corpos em Movimento, né? É bastante parecido, né? Então, a gente pode dizer que August foi o conteúdo, né, desse capítulo foi o que impulsionou Einstein a escrever o artigo de 1905. E ele também admite que o artigo, né, ele começou a ser delineado na leitura desse trabalho de August, né. Bom, ele conheceu, né, algumas pessoas interessantes nessa época de faculdade, como Gustav e o Friedrich, que viraram os ideais políticos dele, né, sobre liberdade, sobre política, né, então a formação política dele foi através desses amigos, né, e esse padrão de estudo, de boemia, de encontro com amigos, né, foi enfraquecendo esse namoro que ele tinha, né, com a filha dos Wintler, lá de Aarau. O interessante é que Einstein mandava as roupas dele via correio para namorada lavar. E a namorada procurava bilhete, ele fala que ela falava em cartas para ele que procurava bilhete e nunca achava os bilhetes dele para ela. E ela sempre mandava bilhetinho com e mandava as roupas limpas para ele. Bom, eu acho que isso começou a ficar um pouco sustentável para ele, já que ele já não estava mais se interessando por ficar com a Marie, né. E um dia ele escreveu que iria falar com ela, e ela ficou extremamente feliz, né, queria parar para eles conversarem, e ela ficou extremamente feliz. Só que isso nunca aconteceu, ele nunca foi para Aarau, né, ele começou a parar de escrever carta, até zerar, até que um dia ele escreveu uma carta e mandou para a mãe, a dona Rosa Wintler, falando que ele não poderia mais namorar com ela, né, que não tinha mais sentido esse namoro deles. Ela ficou arrasada, diz que ela ficou em depressão, mas alguns anos depois ela se casou com um diretor de uma fábrica de relógios. E ele tocou a vida dele, né. Na verdade, ele curou esse probleminha, né, com o namoro com uma outra pessoa, que na verdade foi a Mileva Marie. Ela é uma ela era uma sérvia, né, descendente de sérvios, do Império Austro-Húngaro, né, o que hoje é Sérvia. O
pai dela era um lavrador que conseguiu um emprego no tribunal, né, de Ruma, na Sérvia, depois para Zagreb, na Croácia, né? Então, na verdade, aquilo ainda era um império austro-húngaro. E ele sempre teve a Mileva como a filha predileta. E ele fez tudo que pôde para que a Mileva entrasse no colégio e fosse sempre aceita. Tinha um colégio em Zagreb que só aceitava meninos. E o pai dela fez que fez para que ela entrasse e ela foi a única menina nessa escola. E ela não só foi a única menina, mas ela foi uma das altas mais altas que tinha, né? Sempre a primeira da escola, muito dedicada. Então, ela foi uma boa estudante, uma excelente estudante. E ela teve o desejo de continuar seus estudos em física e matemática na Politécnica de Zurique. Então ela entrou nessa mesma turma de Einstein, né? Ela era a única mulher dessa turma, né? E provavelmente deve ter sido uma das únicas, ou a única da Politécnica de Zurique. E a gente pode ver que ela assumiu todos os papéis, né? A gente vai ver isso, que ela assumiu todos os papéis possíveis na vida de uma pessoa, desde o amor, né? Aquele amor arrebatador, até o nojo que Einstein teve no final do casamento deles. Bom, esse romance não começou assim de primeira, né, porque eles ingressaram em 1896 e eles começaram a ter uma aproximação em 1897, e ela ficou um pouco assustada com essa essa aproximação, e ela decidiu ir para uma outra universidade, né, para se afastar, né, porque eu acho que ela queria se dedicar. Mas as cartas entre eles nunca cessaram, né? Eles trocavam cartas. Ela falou com quem ela tinha estudado, ele também conversou o que estava estudando, da falta que eles sentiam de conversar novamente, de estudar. Então Einstein começou persistentemente a enviar cartas dizendo volta para ele voltar, que ele tinha as anotações do Marcel de matemática para eles estudarem, para ela conseguir alcançá-los. E ela voltou em 1898 para a Politécnica de Zurique. Então, eles começaram um namoro, né? As pessoas dizem que Einstein era um rapaz bastante apessoado, mas Mileva era uma mulher feia, né? Descreveu como uma mulher, né, sem atrativo nenhum. Ela tinha um problema, não sei se isso também poderia ser um problema na época, mas ela tinha uma malformação no quadril e isso fazia com que ela mancasse, né? E por ela ser sérvia, acho que também tinha esse problema nessa onde eles viviam, né? Que é um preconceito, achavam que ela não tinha nenhum atrativo. Então a gente pode ver que essa aproximação foi de pessoas que tinham a mesma vontade de estudar e se dedicarem, né, aos estudos. Einstein, eles falavam nas cartas, quando eles passavam férias, eles ficavam um tempo longe, eles falavam o quanto sentiam saudade de estudar juntos, o que eles estavam lendo, então eles sentiam falta de estarem juntos, né. Então a gente pode dizer que as cartas eram uma mistura de romance e estudos de física. Até que em 1899, né, Einstein escreveu uma carta que, sem querer, ele já tinha indicado qual seria o título do artigo de 1905. Ele estava falando que ele estava estudando sobre o éter, que ele estava curioso sobre o éter, sobre a eletricidade de Maxwell, e que ele estava muito interessado na eletrodinâmica de corpos em movimento, né, o que vai ser o artigo dele mais para frente. E em 1900 vai ser a formatura deles, né? Então, para concluir a graduação, né, todos da turma tinham que escrever como se fosse um TCC. E esse trabalho final, né, de curso, Einstein queria fazer um experimento para calcular a velocidade da Terra no éter, utilizando um espelho que dividisse o raio em dois, um paralelo com o movimento da Terra, outro perpendicular ao movimento da Terra. Só que acontece que o tutor, na época, era o Weber, né, e que ele já tinha algum probleminha, né, já estava meio antagonista, né, porque na época não aceitou.
Aí ele propôs um trabalho sobre calor, estudar as relações de materiais conduzirem calor e eletricidade. Weber não gostou novamente. E assim, Einstein ele recorreu ao estudo de condução do calor, que como era a especialidade de Weber, ele não ia recusar. Só voltando um pouquinho sobre o primeiro trabalho que ele queria testar a velocidade da Terra no éter, esse trabalho já vinha há muito, muito tempo sendo tratado por outros, como o Michelson Morley já tinha feito em 1887 um trabalho do seu interferômetro para calcular a velocidade da Terra no éter, sendo que eles nunca conseguiram chegar a esse cálculo, né? Então, era uma perseguição dos cientistas na época tratar, entender, compreender o éter, né? Então, um ano antes, em 1899, William Wynne, ele tinha feito um artigo que apresentava 3 experimentos para detectar o éter. Então, e inclusive do Michelson Morley estava lá, né? Einstein já tinha lido sobre esse experimento, né? Já conhecia sobre esse experimento, né? Então a gente tem que guardar essa informação. Einstein já sabia sobre o interferômetro de Michelson, ok? Então ele leu esse artigo e ele percebeu que esse experimento do éter não poderia valer a pena, né? Já que tinha muitos sobre isso. Bom, dos 5 que restavam na turma, né, o Einstein tirou a quarta nota, né, então ele foi o penúltimo aluno em classificação de notas, né, e infelizmente a Mileva não conseguiu ser aprovada, né. Pode ser que a não aprovação dela tenha sido causada por essa aproximação, esse namoro, essa imersão entre os dois, né? Enfim, né, são coisas que a gente só pode especular. Então, acabando o terceiro capítulo, eu tenho outras, não propostas, mas assim, dicas para vocês. Um livro, um filme bastante só engraçado, romântico, esses romances pastelão da tarde, mas que tem Einstein, que é Ike, a teoria do amor, né, que só para ser um pouco engraçado, para a gente sair das coisas sérias que a quarentena nos traz. E uma série, essa já bastante séria, que trata sobre os judeus ortodoxos, seus ritos, né? Então é uma série do Netflix, para quem consegue ver, se chama Nada Ortodoxa, certo? Então, eu vou ficando, né, por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a live demorou muito, né, quase 1 hora, mas eu consegui abranger os 3 capítulos durante esse tempo. Espero que todos estejam bem, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, se não puderem, né, lave as mãos e máscara, né. Até mais, até semana que vem.